Tatiane, boa noite. Edi, tudo bem? Tudo bem com vocês? Boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho. Já me mande um joinha aí quem estiver escutando, por favor. Edi, boa noite. Olá, a Rafa já entrou. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Oi, Má, tudo bom? Má Regina Silva. Marcele, tudo bem com vocês? Vamos esperar o pessoal entrar. Tá sem som? Estão me escutando ou não? Me dá um joinha aí quem está escutando. Quem puder me falar se está escutando, Rafa, Ana Paula. Vocês estão escutando? Senão eu já mudo aqui. Tudo jóia? Então tá bom. Acho que estão escutando então, viu? Acho que alguém... Quem aí falou que estava sem som, talvez precise aumentar o som do celular. Que bom, acho que está todo mundo escutando, né? Então tá bom, vamos aí para nossa última live do ano. Tá ótimo, então tá bom, combinado. Tudo bem? Vamos lá, boa noite. O pessoal semana passada estava meio ansioso, meio nervoso aí com a live, querendo saber as coisas. Vamos então acalmar, vamos pensar que a gente vai discutir com bastante calma esse tema aqui que é bem controverso, né? Causa muita dúvida, que é a alimentação nas doenças autoimunes. Vamos dar só mais aí 30 segundinhos para o pessoal entrar que a gente já vai começar. Espero que hoje a conexão aqui esteja boa, a gente consiga salvar, né? Vamos lá, só mais um pouquinho. Poliana, tudo bem com vocês? E aí, ansiosa? Vamos lá, vamos ver, Rafaela. Será que nós vamos trazer muitas novidades? Às vezes a gente não tem tanta novidade, né? Mas vamos lá que eu vou trazer para vocês o que nós temos aí de evidência, de estudos. Fiquei a manhã toda estudando aí para fazer essa live para vocês. Bom, vamos começar então. Hoje, última live do ano, né? Nossa live de número 18, se eu não me engano. Então já estamos aí há 18 semanas falando sobre as doenças autoimunes, né? Então quem me acompanha aí lá desde o começo, mais ou menos do meio do ano, do começo da pandemia, já está há 18 semanas ouvindo sobre doenças autoimunes, reumatologia. Tenho certeza que vocês já estão sabendo muito mais que muita gente, né? E hoje nós vamos falar sobre uma das maiores dúvidas ou um dos maiores temas de pergunta que eu recebo, né? As maiores perguntas, a grande parte das perguntas que eu recebo no direct, nas caixinhas, são a respeito da alimentação, né? E no consultório também, tá? Sobre alimentação nas doenças autoimunes, o que eu devo comer, o que eu não devo, o que eu posso, o que eu não posso, né? E a gente vê muito hoje em dia pessoas fazendo dietas porque leram em algum lugar, porque alguém recomendou, porque algum outro profissional recomendou, né? Muitas vezes a gente vê coisas por aí que a gente não concorda tanto, né? Aqueles shakes, aqueles shots de não sei o que, vitamina de não sei o que. Então o que eu quis trazer para vocês aqui? Fazer uma live falando sobre a alimentação nas doenças autoimunes e o que realmente a gente tem de evidência científica, né? Então antes de começar a falar exatamente sobre o assunto, eu queria explicar para vocês algumas coisas, algumas premissas, algumas regras que a gente usa hoje em dia, porque hoje em dia a gente vive aí, estamos vivendo aí na época da opinião, né? Todo mundo tem uma opinião para tudo, todo mundo dá uma opinião, faz uma matéria, solta no WhatsApp, escreve ali, e muitas vezes as pessoas ficam perdidas, né? No que confiar, no que é verdadeiro, no que é de qualidade, no que não é de qualidade, tá? Então, antes de começar essa live, eu queria explicar para vocês uma coisa que, na verdade, eu deveria ter explicado e explicar sempre. Em todas as lives eu deveria ter falado isso, né? Hoje em dia, as melhores práticas médicas, as melhores instituições do mundo, os melhores hospitais, como que eles baseiam as condutas, como que eles tratam os pacientes? Nós usamos um método chamado de medicina baseada em evidência, tá? E como é que funciona esse método chamado de medicina baseada em evidência? As pessoas, os pesquisadores, os médicos e outros profissionais da área de saúde fazem estudos científicos, fazem pesquisas, e aí existem vários tipos diferentes, aqueles que são mais importantes, aqueles que são menos importantes.
Depois esses pesquisadores, esses médicos, esses outros profissionais publicam esses estudos em revistas científicas, né, onde esses estudos passaram pela revisão de vários outros profissionais renomados que também estudam aquela área, e só depois que esse estudo é publicado, que as sociedades, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a Sociedade Americana de Reumatologia, a Sociedade Europeia de Reumatologia, pega os estudos mais importantes, pega a conclusão daqueles estudos mais importantes e adiciona isso, acrescenta isso nas suas recomendações, tá? Então até algo que eu queria falar para vocês, sempre que vocês ficarem em dúvida sobre um tratamento, se é recomendado, se não é, se tem benefício, se não tem, vão lá no Google, escrevam então Sociedade Brasileira de Reumatologia, recomendações para o tratamento do lúpus, por exemplo. Então você vai conseguir lá ver um documento com todas as recomendações da Sociedade Brasileira para tratamento do lúpus. Ou, por exemplo, para artrite reumatoide. Então vai lá no Google e escreve Recomendações da Sociedade Brasileira de Reumatologia para artrite reumatoide. E aí você consegue dar uma olhada nesses documentos para ver se aquilo que está sendo proposto, se aquilo que você leu realmente tem um embasamento científico e é recomendado e é aprovado pelas sociedades sérias, pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, Paulista de Reumatologia, assim por diante, tá? E aí, quando a gente fala em medicina baseada em evidências, nós estamos falando diretamente nos estudos, né? E quando se fala em estudos, e vocês devem estar já de saco cheio, né, para não falar outra coisa, de tanto falar de estudo de Covid, de vacina, mas existe uma regra para esses estudos, que é o seguinte: todo pesquisador tem em mente o seguinte conceito, né? Que quando eu não tenho certeza se algo funciona, por exemplo, eu vou fazer um estudo sobre um remédio novo para uma doença tal. Se eu não tenho certeza que esse remédio novo funciona, eu tenho que partir da premissa, eu tenho que inferir que ele não funciona. Deu para entender? Então, se eu não tenho certeza que ele funciona, eu tenho que considerar, mesmo que eu não saiba com certeza, que ele não funciona, tá? E aí a gente entra num monte de questão ética, de questão de código de ética médica, enfim, mas o resumo disso é que se eu não tenho certeza que ele funciona, aquele tratamento, aquela intervenção, eu tenho que pressupor que ela não funciona, até que se faça um estudo científico que mostre que ela funciona, que prove que ela funciona. E não adianta ser qualquer estudo científico. Tem que ser um estudo científico de boa qualidade, feita com muitos e muitos pacientes, de uma forma correta e que foi publicada em uma revista de qualidade, que esse trabalho foi revisado por vários outros médicos que estudam esse assunto, tá certo? E por que eu estou dando toda essa volta para a gente iniciar a live sobre alimentação em pacientes com doenças autoimunes? Porque aqui eu vou trazer para vocês, ou eu vou tentar trazer para vocês, o que há de estudo científico, o que há de recomendação oficial, tá? Quando a gente vai ver sobre alimentação nas doenças autoimunes, eu consigo achar o que eu quiser na internet, até falando que comer pedra faz bem, entendeu? Se eu quiser, eu acho isso. Mas o que os estudos bem feitos realmente dizem, o que as sociedades sérias realmente dizem, o que as revistas grandes de maior renome científicas no mundo trazem como indicação, como recomendação, tá? E aí eu levantei, hoje fiquei a manhã toda pesquisando artigos, o que há de mais de novidade, de mais novo, de mais recente, para trazer para vocês, tá bom? Então, assim, vamos começar falando de algumas coisas, né? Primeiro, a gente já sabe que na reumatologia existem poucos estudos de uma forma geral, que as doenças são muito raras, que muitas dessas doenças a gente não consegue fazer esses estudos porque a gente não tem paciente suficiente, tá? E quando a gente fala de alimentação nas doenças autoimunes é assim também. Não existem muitos estudos. Então, quando a gente pega os estudos, a gente acha principalmente em lúpus e artrite reumatoide, tá? Que são as doenças aí com maior número de pacientes, as doenças mais estudadas até o momento, né? Então, quando a gente procura estudos de qualidade,
envolvendo alimentos no tratamento das doenças autoimunes, a gente encontra basicamente em lúpus e artrite reumatoide. Então, durante a live toda, eu não vou conseguir falar sobre Sjögren, eu não vou conseguir falar sobre espondilite anquilosante, eu não vou conseguir falar sobre vasculite, porque simplesmente não existem estudos e não existem recomendações de qualidade. Então, muitas dessas informações que eu vou trazer para vocês no lúpus e na artrite reumatoide, a gente acaba extrapolando, a gente acaba emprestando para as outras doenças. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem esses estudos, essas recomendações para outras doenças que são mais raras. E também eu não consigo trazer tudo que existe de alimentação, tudo que existe de suplemento, porque aí a gente ia ficar uma semana falando sobre tudo, né? Então eu trouxe aquilo que, vamos dizer assim, existem melhores evidências, existem recomendações verdadeiras, reais, de qualidade, e trouxe algumas coisas aí que estão mais na moda, né, que vocês vão ver depois. Então, o pessoal vai perguntar aí durante a live, e o zinco, e o magnésio, e o tungstênio? Não sei, não tem estudos, não tem recomendação. Então eu vou trazer aqui o que há de mais importante e o que há de mais que a gente vê no dia a dia, tá certo? Vocês estão me escutando, pessoal? Acho que alguém aí falou que travou. Todo mundo está me escutando? Me mandem um joinha aqui, por gentileza. Travou? Voltou? Voltou? Me avisem aí se tiver voltado, por favor. Voltou, Naísa? Vilma, voltou? Ok, acho que voltou então. Então vamos lá, para começar. Outra coisa, tem algumas coisas mais óbvias que eu não vou trazer aqui para a gente nem perder tanto tempo. Então assim, todo mundo sabe, né, não é novidade para ninguém que se você comer picanha e linguiça todo dia, que sua doença autoimune vai piorar, que isso não vai ser bom para você, tá? Todo mundo sabe que se você comer McDonald's e batata frita todo dia, isso vai piorar a sua doença, isso não vai ser bom para você, tá? Então esses conceitos básicos que todo mundo sabe, nós também vamos pular para a gente ir direto para o que interessa, tá certo? Então eu separei em tópicos aqui alguns suplementos e alguns tipos de dieta e depois vamos explicar mais ou menos e depois trazer na artrite reumatoide e no lúpus e a gente vai fazendo assim em sequência, tá bom? Todo mundo está acompanhando aí? Podemos começar propriamente dito? Quem puder, por favor, me manda bastante coraçãozinho aqui embaixo. Quem puder compartilhar com alguém também, aqui pelo aviãozinho, para a gente trazer bastante gente para essa live, que tenho certeza que vai trazer muita informação legal para vocês, tá? E vamos começar. Eu vou começar primeiro com aqueles suplementos ou tipos de dieta que têm algum benefício comprovado para o tratamento do lúpus e da artrite reumatoide, tá bom? E o primeiro deles que eu quero falar é o ômega 3, tá? Então vocês sempre me perguntam sobre o ômega 3 aqui nas caixinhas, no consultório também os pacientes sempre me perguntam sobre o ômega 3, se tem que suplementar, como é que faz, qual que é o benefício. Então, ômega 3. Ômega 3 ele é um ácido graxo, ou seja, é uma molécula, né, uma substância oleosa, gordurosa, tá? E o ômega 3 em específico é chamado de um ácido graxo essencial, tá? Por que ele é chamado de um ácido graxo essencial? Porque ele é uma substância, uma molécula de gordura que é fundamental para o funcionamento de várias partes do nosso organismo, mas o nosso organismo não é capaz de produzir o ômega 3. Então por isso que ele chama ácido graxo essencial, porque ele é essencial para o funcionamento do nosso corpo, mas o nosso corpo não é capaz de produzir essa substância. Então essa substância ela tem que ser consumida pela dieta, pela alimentação, tá certo? Se você não consumir o ômega 3, você não terá ômega 3 e com isso várias partes, vários funcionamentos do seu organismo não vão ocorrer de forma adequada, tá certo? E de onde vem o ômega 3? Quais os tipos de alimento que são ricos em ômega 3? Então o mais conhecido, que todo mundo sabe, são os peixes, né? E a gente chama de principalmente os peixes gordurosos, os peixes gordos, né? Que é salmão, truta, sardinha. Esses peixes têm uma grande quantidade de ômega 3, tá certo? Castanhas também têm uma grande quantidade de ômega 3
Então, nozes, amêndoas, todos esses tipos de castanha têm grandes quantidades de ômega 3, tá certo? E aquelas chamadas de berries, né? Do inglês são berries, eu nem sei como falar isso em português, na verdade, mas, por exemplo, amora, blueberry, framboesa, todas essas frutinhas, né, chamadas de berries, também têm grandes quantidades de ômega 3. Então, pacientes, pessoas que têm uma ingesta de grande quantidade desses tipos de alimentos, naturalmente já ingerem uma grande quantidade de ômega 3, tá? E é comprovado, então veja o que eu estou falando, existem estudos bem feitos, robustos, aprovados, mostrando que o ômega 3 tem ação anti-inflamatória e tem ação antitrombótica, ou seja, o ômega 3 ele previne coágulos sanguíneos, né? E dessa forma ele é capaz de prevenir ou de ajudar na prevenção de algumas doenças cardiovasculares, como infarto e AVC, tá certo? E além disso, os estudos mostram que o ômega 3 tem uma capacidade de reduzir a inflamação como um todo no organismo da pessoa, tem a capacidade de reduzir a inflamação nos vasos sanguíneos, tá certo? Além disso, o ômega 3, além de diminuir a produção de substâncias inflamatórias, ela também tem uma certa capacidade de controlar as células do sistema imunológico que estão superativadas, que estão descontroladas em pacientes com doenças autoimunes, tá? E aí quando a gente vai para as doenças, então os estudos mostram que o consumo ou a suplementação de ômega 3 na artrite reumatoide está relacionado a uma maior chance do paciente atingir a remissão, ou seja, nós vamos conseguir tratar melhor o paciente, e o consumo ou a suplementação de ômega 3 está relacionado ao menor risco de falha terapêutica nos pacientes com artrite reumatoide. Ou seja, pacientes com artrite reumatoide que estão com a doença controlada têm menor risco de falhar, né, de reativar a doença, de perder o efeito da medicação se eles consomem grandes quantidades de ômega 3, tá certo? E aí os estudos mostram aí que a dose ideal de suplementação para o paciente com artrite reumatoide é de 2 a 9 gramas ao dia de ômega 3, tá? Então essa dose varia um pouco, os estudos não foram suficientes para determinar uma dose única, mas eles mostraram que os estudos que foram feitos com de 2 a 9 gramas por dia de suplementação de ômega 3, esses pacientes tiveram menor refratariedade, ou seja, eles falharam menos ao tratamento, né? E eles tiveram maior chance de atingir a remissão, tá certo? Então o ômega 3 para artrite reumatoide é legal, é interessante como ajuda no tratamento. Veja que em nenhum momento aqui eu estou falando que o ômega 3 substitui o tratamento. Eu estou falando que ele ajuda no tratamento da artrite reumatoide, tá certo? E no lúpus? No lúpus, o uso do ômega 3 diretamente para o tratamento da doença, diretamente para o controle da inflamação, diretamente para atingir a remissão, tem resultados conflitantes, ou seja, a gente não consegue chegar numa recomendação oficial, chegar numa conclusão do ômega 3 ou do uso do ômega 3 nos pacientes com lúpus, tá? Então a gente ainda não consegue recomendar oficialmente o uso do ômega 3 para ajudar no controle do lúpus. Mas a gente sabe o quê? Que o ômega 3, como eu falei ali no comecinho dessa nossa conversa, além de diminuir a inflamação nas doenças autoimunes, ele é capaz de diminuir o risco das doenças cardiovasculares, né? Porque ele diminui a inflamação nos vasos sanguíneos, ele diminui o risco de tromboses, de coágulos, e com isso diminui a chance do paciente ter infarto, de ter um AVC. E a gente sabe que quase metade dos pacientes aí com lúpus, né, ou quase metade dos óbitos nos pacientes com lúpus decorrem de eventos cardiovasculares, decorrem de infarto, decorrem de AVC. A gente sabe que mulheres que têm lúpus têm 50 vezes mais chances de ter um infarto do que uma mulher que não tem lúpus, tá? Então é o seguinte, por que eu disse isso? Porque a gente não tem evidência, a gente não tem uma recomendação oficial de que o uso de ômega 3, o suplemento de ômega 3,
atua diretamente no controle do lúpus, atua diretamente na gravidade do lúpus. Mas a gente sabe que o ômega 3 diminui o risco cardiovascular, diminui o risco de infarto e de AVC e que essas são grandes causas de mortalidade, de problemas no paciente com lúpus. Então a gente pode sim dar um pouco de ômega 3, dar uma suplementação de ômega 3 para o paciente com lúpus com o objetivo de diminuir o risco cardiovascular e lá no futuro diminuir possíveis complicações. Deu para entender? Então, na artrite reumatoide, o ômega 3 atua diretamente no controle da doença e evita que o paciente perca o efeito das medicações. E no lúpus, o ômega 3 é capaz de diminuir o risco cardiovascular, mas não atua diretamente no controle da doença. Legal? Certo? Todo mundo entendendo aí? Podemos passar para a próxima? Quem entendeu aí? Estou indo muito rápido? Vocês me interrompem, tá? Quem puder aqui dar o coraçãozinho, compartilhar com alguém, por favor, essa live. Estamos lá com 96 pessoas assistindo. Vamos ver se a gente chega em 100 pessoas para encerrar o ano aí com chave de ouro, tá certo? O segundo suplemento que eu queria trazer aqui para vocês, ou o segundo alimento, é a cúrcuma, tá? Então a cúrcuma longa, ou também conhecida como açafrão, né? É um vegetal usado aí como especiaria, como condimento em várias culturas ao redor do mundo, muito usado na Índia, muito usado aí nos países orientais, né? E já se sabe também que a cúrcuma longa ou açafrão tem um efeito anti-inflamatório. Então, a cúrcuma é capaz de reduzir a produção de substâncias inflamatórias no nosso organismo, é capaz de controlar um pouco melhor essas células do sistema imunológico que estão descontroladas, né? É capaz de reduzir a inflamação nas articulações, né? Tem vários efeitos anti-inflamatórios, tá certo? E ela é usada já assim há milhares e milhares de anos por várias culturas, justamente porque essas culturas sabiam desse efeito anti-inflamatório, desse possível efeito medicinal do açafrão, da cúrcuma nas doenças, não só reumáticas, mas de uma forma geral, né? Por exemplo, a gente pode usar também em pacientes que têm artrose, que têm desgaste, né? Mas e aí, como é que fica na artrite reumatoide e no lúpus? Então, na artrite reumatoide, a gente também tem grande evidência de que o uso da cúrcuma pode sim ajudar muito no tratamento da artrite reumatoide, tá? Então existem vários estudos, inclusive eu achei uma revisão sistemática, que é um dos melhores tipos de estudo científico que existem, de 2017 ou 2018, se eu não me engano, que juntou um monte de estudos, um monte de artigos feitos no mundo todo e mostrou que a suplementação de 1000 miligramas de cúrcuma longa para os pacientes com artrite reumatoide, junto com o tratamento tradicional da artrite reumatoide, é capaz de melhorar a dor e de melhorar os índices de atividade da artrite reumatoide, tá? Inclusive, alguns estudos compararam o efeito da cúrcuma longa ao uso do diclofenaco. Então veja que eles pegaram pacientes com artrite reumatoide, né? Todos eles usando o tratamento tradicional aí com corticoide, metrexato e tal, mas pegaram os pacientes, deram 1000 miligramas de cúrcuma para um grupo de pacientes e deram diclofenaco para outro grupo de pacientes e a melhora na dor, a melhora na rigidez foi semelhante entre esses grupos. Então a cúrcuma funcionou igual o diclofenaco, que é o anti-inflamatório, no controle dos sintomas da artrite reumatoide, tá certo? Mas, como eu disse, esses estudos não mostraram que a cúrcuma sozinho é suficiente para tratar a artrite reumatoide. Eu estou sempre falando aqui em tratamento adjuvante, em tratamento auxiliar, ou seja, o tratamento da artrite reumatoide que a gente já conhece, já sabe que funciona, mas a cúrcuma pode trazer benefícios, tá? E aqui muita gente pergunta, principalmente no consultório, doutor, eu posso pegar a cúrcuma, ralar, colocar o tempero na comida e tal? Pode, não tem problema nenhum, tá certo? Só que veja que os estudos mostram que a dose para você ter um benefício deve ser de 1000 miligramas por dia. Quando você está ralando, quando você está colocando no tempero, de condimento, você não sabe quanto de cúrcuma você está colocando, você não sabe qual é a qualidade daquela cúrcuma, qual é a concentração da substância ativa, que é chamada de curcumina, tá? Então, claro, se você colocar na sua dieta,
isso como hábito ao longo de meses, de anos, isso com certeza vai te trazer um benefício adicional anti-inflamatório, tá? Nos pacientes com artrite reumatoide. Mas os estudos mostram que para ter benefício no controle da dor, no controle da rigidez, no controle do inchaço, a dose tem que ser de 1000 miligramas por dia, tá certo? Então, colocar no alimento não substitui essa dose, tá bom? E no lúpus, tá? No lúpus tem uma revisão, que é também esse tipo de estudo, que é o melhor, um dos melhores que existe, né? Uma revisão sistemática, que a gente chama, do ano passado, que revisou vários e vários suplementos alimentares no lúpus e mostrou um único estudo, que tinha um número lá, se eu não me engano, de 40, 50 pacientes, que mostrou que o uso da cúrcuma, neste estudo, ajudou no controle e na perda de proteína na urina dos pacientes com nefrite lúpica. Então eu volto. Um único estudo, né, envolvendo pacientes com nefrite lúpica, mostrou que o uso da cúrcuma ajudava a tratar um pouco a nefrite, ajudava a diminuir um pouco a proteína na urina. Mas como eu falei, a medicina baseada em evidências depende de estudos robustos, estudos grandes, evidências de qualidade. E é óbvio que um único estudo não traz uma evidência de qualidade. Então pode existir um benefício do uso da cúrcuma nos pacientes com lúpus, especialmente nos pacientes com nefrite lúpica, mas obviamente mais estudos com mais pacientes, com mais gente precisam ser feitos para que a gente oficialmente recomende o uso da cúrcuma nos pacientes com lúpus, tá bom? Então a artrite reumatoide legal, ajuda, tem recomendação oficial, no lúpus ainda não tem recomendação oficial, tá certo? Passando para a próxima aqui, agora vamos falar da famosa dieta do Mediterrâneo, né? Que hoje em dia ela até caiu um pouco em desuso, aí ficou meio fora de moda, mas se a gente fosse pegar aí, sei lá, 5, 6, 10 anos atrás, só se falava em dieta do Mediterrâneo, né? Hoje em dia o pessoal substituiu meio que esse termo aí por dieta anti-inflamatória, enfim, mas a dieta do Mediterrâneo é uma que também tem evidência científica, que pode ser usada e traz benefícios nas doenças autoimunes, tá? Então, só para lembrar ou para explicar para quem ainda não tem tanto conhecimento do que é a dieta do Mediterrâneo. Como o nome diz, é uma dieta, né, feita aí por países, por povos que moram lá no mar Mediterrâneo, e ela é uma dieta basicamente rica em peixes, rica em grãos, rica em frutas frescas, rica em leite e derivados. Preste muita atenção nisso que eu estou falando. A dieta do Mediterrâneo, ela é rica em leite e derivados, tá certo? E ela é rica em óleos, né, tipo azeite, etc e tal. Ou seja, produtos naturais, produtos frescos, tá? E ela é uma dieta pobre em carnes vermelhas, pobre em carboidratos, né, simples, açúcares, farinha branca, e é uma dieta pobre em alimentos industrializados, tá? Então essa é a dieta do Mediterrâneo. Então quando você for pensar, pensa naqueles filmes, né? Na Itália, aquele povo comendo uma fruta, um peixinho, uma castanha, aquela coisa bem saudável mesmo, tá certo? Colocando um azeite por cima, essa é a dieta do Mediterrâneo. E o que a gente tem de evidência da dieta do Mediterrâneo? Então, na artrite reumatoide também temos evidência, também temos recomendação, ou seja, comprovadamente os pacientes com artrite reumatoide que seguem uma dieta do Mediterrâneo, que seguem esse tipo de alimentação, têm melhora na dor nas articulações causadas pela doença e tem melhora no DAS. Não sei, vocês que me acompanham aqui sabem que para a maioria das doenças a gente tem índices, né, formas de calcular se a doença está ativa ou não, e no índice da artrite reumatoide, que é chamado de DAS, os pacientes que têm uma dieta do Mediterrâneo, ou os estudos que foram feitos com pacientes com artrite reumatoide submetidos a uma dieta do Mediterrâneo, tiveram melhora da dor e tiveram melhora desses índices de atividade de doença, mostrando que existe sim um benefício adicional em prescrever, em recomendar a dieta do Mediterrâneo para os pacientes com artrite reumatoide, tá certo? E no lúpus, como é que funciona? No lúpus, de novo, os resultados dos estudos são conflitantes. Então tem alguns estudos mostrando que esse tipo de dieta
pode ajudar no tratamento, pode ajudar no controle da doença nos pacientes que têm lúpus, e tem outros estudos mostrando que não ajuda, tá? Então no lúpus a gente ainda não tem uma recomendação oficial. E até eu entrei naquele site chamado de lupus.org, né, que é uma associação americana de lúpus, onde só tem coisa de muita qualidade lá, e lá tem uma palestra de uma nutricionista falando que, apesar de não haver uma evidência robusta, de não haver uma recomendação oficial, que sim, a dieta do Mediterrâneo pode trazer benefícios adicionais para os pacientes com lúpus. Então a gente pode sim recomendar, mesmo que não exista um estudo tão bem feito para os pacientes com lúpus. Então, novamente, ponto para artrite reumatoide, né? Ou na verdade, ponto para a dieta do Mediterrâneo na artrite reumatoide, no controle da dor, na diminuição dos índices de atividade de doença, e no lúpus a gente ainda não sabe muito bem, mas parece que a dieta do Mediterrâneo traz sim um benefício adicional no tratamento e no controle do lúpus, tá certo? E aí, estão acompanhando? Pessoal, eu vi que teve um pessoal que entrou aqui depois, né, perguntando, e do Sjögren, da dermatomiosite, como eu havia explicado no começo. Nós não temos muitos estudos com essas doenças, nós não temos estudos de qualidade com essas doenças, tá? Então, sempre que a gente vai pesquisar essas coisas mais difíceis nas doenças autoimunes, a gente acaba encontrando no lúpus e na artrite reumatoide, que são as doenças mais estudadas, as doenças que têm maior número de pacientes para fazer o estudo. Então a gente acaba meio que emprestando esses conceitos e levando para as outras doenças, mas infelizmente eu não vou conseguir trazer para vocês estudos no Sjögren, na dermatomiosite, na espondilite anquilosante, nas vasculites. A gente meio que tem que emprestar esses conceitos para as outras doenças, tá bom? E agora eu quero falar aqui de uma parte polêmica, mas eu prometo que eu não vou entrar em polêmica, né? Os pacientes sempre perguntam disso para mim no consultório e eu já prometi que eu não vou ficar discutindo mais esse assunto. Mas como nós estamos falando sobre isso hoje, então vamos falar agora sobre a tal da vitamina D. Vitamina D que está em alta de novo, né? Agora pelo Covid, mas ela sempre está meio na crista da onda. Antes de falar da vitamina D, quem puder compartilhar a live com alguém pelo aviãozinho, para a gente tentar aí manter acima de 100 pessoas assistindo. Quem puder deixar coraçãozinho aqui embaixo para me animar, para a gente ter uma energia aqui, tá certo? Então vamos lá. A vitamina D, que na verdade é um hormônio, tá? A gente sabe, isso é demonstrado, que é um hormônio, é uma substância envolvida em um monte de funções do organismo. Um monte, tá? Inclusive, desculpa, no funcionamento do sistema imunológico, no funcionamento de várias células do sistema imunológico, tá certo? E a gente também sabe que em estudos de laboratório, em estudos de animais, que a vitamina D pode ter uma ação anti-inflamatória, pode ter uma ação controlando algumas células do sistema imunológico que estão eventualmente descontroladas, né? A gente sabe que ela é capaz de reduzir algumas substâncias que estimulam a inflamação, mas tudo isso é demonstrado em estudos de laboratório e estudos animais, tá? Não existem estudos com doenças autoimunes, com lúpus, com artrite reumatoide, mostrando que realmente isso acontece na vida real, na pessoa, nos pacientes, tá certo? E aí eu vou trazer o que há de evidência. Na artrite reumatoide, praticamente não tem evidência nenhuma, tá? Então nós vamos focar aqui no lúpus, tá certo? Por quê? Porque todos os dias, todo santo dia, toda santa caixinha, a gente recebe pergunta: doutor, e o tratamento do lúpus com vitamina D? E o tratamento do Sjögren com vitamina D? Não existe evidência mostrando que altas doses de vitamina D ajudam no tratamento ou substituem o tratamento das doenças autoimunes, tá certo? Então coloquem isso, deixem isso entrar na cabeça de vocês. Não existem evidências, não existem recomendações oficiais em que a gente pode usar a vitamina D ou até altas doses de vitamina D para o tratamento das doenças autoimunes, tá certo? Existem alguns estudos que nem são tão bons assim, mostrando que a suplementação de doses normais de vitamina D
foi capaz de reduzir um pouco nos pacientes com lúpus alguns sintomas gerais, como fadiga, e isso é o que eles trazem no estudo, que a suplementação de doses normais de vitamina D foi capaz de reduzir a fadiga e aumentar o bem-estar em pacientes com lúpus. Mas quando foram avaliar os índices de atividade de doença, que no lúpus se chama SLEDAI, alterações na pele, alterações nas articulações, alterações nos exames de sangue, essa suplementação de vitamina D em doses normais não foi capaz de controlar a doença, não ajudou no controle da doença, tá certo? Mas aí eu li um estudo, eu li uma reportagem falando que quem tem menor vitamina D tem lúpus. Na verdade, a gente não pode falar isso, tá? Então, existem vários estudos que pegaram pessoas com lúpus e falaram, tá vendo? Essas pessoas aqui tinham menos vitamina D no sangue, foi por isso que elas desenvolveram lúpus. Mas, na verdade, o tipo de estudo, a forma como esses estudos foram feitos, não servem para a gente fazer essa relação de nexo causal, tá certo? A gente não pode pegar uma pessoa que já tem lúpus, ver que ela tem uma vitamina D baixa e falar, ó, tá vendo? Ela tem lúpus porque ela tem vitamina D. A gente não pode fazer essa comparação, a gente não pode fazer esse raciocínio. Mesmo porque as pessoas que têm lúpus não podem se expor ao sol, elas têm que usar protetor solar, elas naturalmente, por passar mal, por ficarem piores no sol, elas não se expõem ao sol. Então, será que essa pessoa desenvolveu lúpus porque ela não tinha vitamina D? Ou porque a vitamina D no sangue dela era baixa? Ou será que é o contrário, que a vitamina D dela é baixa porque ela tem lúpus e porque ela não pode se expor ao sol e por isso que a vitamina D dela é baixa, tá certo? Então, esses estudos que mostram que os pacientes com lúpus têm vitamina D baixa, eles não são feitos para demonstrar essa causalidade, esse nexo causal. Eles simplesmente mostram como que a gente pode explicar? Uma coincidência naquele paciente, tá certo? E os estudos que tentaram mostrar que pacientes com vitamina D baixo desenvolviam lúpus ou tinham doenças piores, eles não conseguiram mostrar isso, tá certo? Então, a vitamina D, né, a suplementação de vitamina D, não deve ser usada com o objetivo de tratamento do lúpus e nem como objetivo de ajudar no tratamento do lúpus, porque os estudos não mostraram que isso acontece, tá? Ah, doutor, mas todo mundo aqui que tem lúpus usa vitamina D. Sim, a vitamina D é importante para várias funções do organismo, outras partes, vários outros sistemas, tá? Até agora eu falei a respeito da vitamina D no tratamento da doença. Mas o que a reumatologia recomenda? O que as sociedades de reumatologia recomendam para o uso da vitamina D? Então nós usamos vitamina D para prevenção ou tratamento de doenças do metabolismo ósseo, especialmente a osteopenia e a osteoporose, tá certo? Então pacientes que têm lúpus, principalmente aqueles que usam corticoide, têm um risco maior de ter osteopenia, tem um risco maior de ter osteoporose, tá? E é nesse sentido que a gente faz a suplementação de vitamina D. Então a gente não dá a vitamina D para controlar melhor o lúpus. A gente dá a vitamina D para prevenir ou para tratar a osteopenia ou a osteoporose, tá certo? E quais são as doses recomendadas? Quais são as doses seguras? Quais são as doses orientadas pelas sociedades de reumatologia do Brasil e do mundo, tá? As doses são aquelas suficientes para a gente deixar o nível do sangue do paciente que tem lúpus, de vitamina D, entre 30 e 40, tá certo? Então o nível ideal para quem tem lúpus de vitamina D no sangue é entre 30 e 40. E a gente acaba extrapolando isso para outras doenças também. Então eu vi aqui o pessoal falando de Sjögren e tal, a gente acaba usando também essa faixa, tá certo? E a gente, às vezes, quando esse paciente está com níveis abaixo de 30, a gente pode usar doses um pouquinho mais altas aí por 8, 12 semanas, só para essa vitamina D subir, e depois a gente usa doses de manutenção. E as doses de manutenção são por recomendação entre 800 e 1000 unidades de vitamina D ao dia, tá?
E os trabalhos, as recomendações são bem específicas quanto a isso, que essas doses de manutenção para ser usada por longos períodos não devem superar 2.000 unidades de vitamina D ao dia, tá certo? Então, resumindo, não existe evidência científica de que a suplementação de vitamina D ajuda no tratamento do lúpus, tá? Muito menos que altas doses de vitamina D é capaz de tratar o lúpus. E nós usamos a suplementação de vitamina D nesses pacientes para prevenção ou tratamento de doenças ósseas na dose de 800 a 1.000 unidades por dia, tá certo? Deu para entender? Quis falar assim bem certinho porque isso causa muita dúvida essa história da vitamina D, tá bom? Combinado? Todo mundo entendeu então para que serve, qual que é a indicação? Deu para entender? Me mandem um joinha aí, todo mundo aqui. Olha lá, a Laís falando, a minha estava em 16.000, tomei 2 meses de 50.000 e agora só mantenho 7.000. Perfeito, é isso que diz a cartilha, é isso que dizem as sociedades de reumato no mundo todo. A gente dá uma dose de 50.000 por 8 a 12 semanas até subir nesse nível de 30, 40 e depois a gente usa de 800 a 1.000 unidades por dia como dose de manutenção. Perfeito o seu exemplo, tá bom? Vamos lá, e agora para entrar nessa parte que tem mais estudos, que depois nós vamos entrar numa parte mais nebulosa ainda, né? Mas aqui dessa parte que tem estudos robustos e recomendações, eu queria trazer para vocês sobre o jejum intermitente, tá? Muitas pessoas também perguntam, toda semana praticamente tem uma dúvida a respeito do jejum intermitente. Então, jejum intermitente, vocês até vão me perdoar, eu não conheço muito bem os protocolos que o pessoal faz, mas consiste basicamente em você ficar um período grande aí do seu dia sem alimentação, né? Porque isso traz aí, ou teoricamente pode trazer vários benefícios metabólicos, perda de peso, ação anti-inflamatória, etc. Então, principalmente na endocrinologia, tem alguns médicos, alguns profissionais que acabam usando esse tipo de dieta, tá bom? Então, de novo, estudos em laboratório, estudos em animais, mostra que o jejum intermitente pode reduzir o número de leucócitos, que são aquelas células do sistema imunológico que estão envolvidas nas doenças autoimunes, que o jejum intermitente pode aumentar em estudos de laboratório e animais a produção do corticoide natural e por isso poderia ajudar no combate às doenças autoimunes, que o jejum intermitente pode aumentar a destruição das células autoimunes desreguladas e com isso elas diminuiriam a quantidade e a doença ficaria mais controlada ou mais facilmente controlada, tá certo? E que o jejum intermitente pode ajudar na microbiota, ou seja, ele pode favorecer a proliferação de bactérias intestinais e tal, que ajudam no controle das doenças autoimunes. Essa história de microbiota é até um outro assunto para uma outra live que eu quero trazer para vocês, mas então os estudos com jejum intermitente em laboratório e em animais mostraram que existem esses benefícios, tá? E quando a gente vai para os seres humanos, por estudos de vida real, na prática, como é que funciona o jejum intermitente? Ele ajuda ou não na artrite reumatoide e no lúpus, tá certo? Então, na artrite reumatoide, existe um estudo de qualidade onde eles pegaram e fizeram um protocolo de jejum intermitente associado a uma dieta vegetariana. Então não foi só o jejum intermitente. Eles pegaram pacientes com artrite reumatoide, né, um número grande de pacientes, e fizeram jejum intermitente com dieta vegetariana. E nesse estudo, esse tipo de dieta mostrou uma redução na dor articular desses pacientes, tá? Mas não existem grandes estudos, não existem grandes recomendações, não existem recomendações oficiais mostrando que o jejum intermitente é capaz de ajudar no tratamento da artrite reumatoide. Então existem vários grupos, né? Eu até recentemente estava vendo uma palestra de um italiano que estuda isso de jejum intermitente. Inclusive essa informação eu peguei dessa palestra de um estudo desse grupo deles. Eles ainda estão desenvolvendo tudo isso, mas até hoje não existe recomendação oficial em se prescrever o jejum intermitente para ajudar no tratamento de pacientes com
artrite reumatoide, tá certo? E no lúpus é pior ainda, não existe nenhum estudo sequer, né? Na artrite reumatoide existia um estudo em pessoas, pelo menos. No lúpus não existe nenhum estudo sequer mostrando que o jejum intermitente é capaz de ajudar no controle da doença, é capaz de ajudar no tratamento da doença. Então, ponto negativo até o momento para o jejum intermitente, tanto para a artrite reumatoide quanto para o lúpus, tá? Só que aqui tem uma questão importante. Vocês lembram lá no ômega 3 que eu falei que para o lúpus os estudos não mostram benefício direto de usar ômega 3 para controle da doença, mas o ômega 3 comprovadamente diminui o risco vascular, diminui o risco de infarto e AVC nos pacientes com lúpus, o que é uma grande causa de mortalidade. Aqui é a mesma coisa, né? Existem alguns estudos mostrando, e o pessoal usa isso, né? O jejum intermitente para perda de peso, para controle do risco cardiovascular, para diminuição do risco cardiovascular. Então aí talvez exista um benefício indireto do uso do jejum intermitente nos pacientes com lúpus, no sentido de perda de peso, no sentido de controle de pressão, de obesidade, de diabetes, tá? Mas isso também é controverso, então existem alguns endocrinologistas, especialistas aí em perda de peso, enfim, nisso. Quem não conhece tem o Dr. Bruno Halpern, ele chama Bruno Halpern, com N no final. Aqui no Instagram ele tem coisas muito legais. Ele já trouxe vários e vários estudos mostrando que o jejum intermitente, né, em relação à perda de peso, ele é igualzinho a você fazer uma dieta balanceada, tá? Então a gente sabe que o jejum intermitente sim faz perder peso, sim está relacionado a tratamento da obesidade e tal, mas que os estudos mostram que ele é muito parecido com uma dieta balanceada. Então, nesse sentido, a gente poderia recomendar, a gente poderia prescrever mesmo, orientar o paciente com lúpus e com artrite reumatoide a fazer o jejum intermitente para tratamento da obesidade, diminuição de risco cardiovascular. Mas diretamente no tratamento dessas duas doenças não existe essa recomendação, tá certo? E aí vamos entrar agora na parte polêmica, na parte que todo mundo pergunta e que não existe nenhum estudo, tá certo? Primeiro, passar rapidinho, dieta anti-inflamatória. Então, primeira coisa é o seguinte, não existe um consenso, não existe um conceito do que é dieta anti-inflamatória. Cada um fala que é dieta anti-inflamatória de um jeito. E quando você vai ver, na verdade, a maioria dessas dietas anti-inflamatórias são, na verdade, iguaizinhas essas dietas do Mediterrâneo que a gente já discutiu aqui, tá? E outras você vai ver, eles pegam a dieta do Mediterrâneo e põem alguns probióticos junto e chamam de dieta anti-inflamatória, né? E o que existe de estudos científicos para o lúpus e para a artrite reumatoide com essas chamadas dietas anti-inflamatórias, né? Então, na verdade, não existe nenhuma dieta, nenhum protocolo denominado de dieta anti-inflamatória que mostrou o benefício desse tipo de dieta, né, denominada dieta anti-inflamatória, no tratamento do lúpus, no tratamento da artrite reumatoide. Claro que é aí que a gente estava falando, se você pegar uma dieta muito parecida com a dieta do Mediterrâneo e aquele paciente fizer a dieta, é claro que ele vai perder peso, é claro que ele pode melhorar da saúde de uma forma geral, mas não existe um protocolo específico de uma dieta específica que demonstrou benefício no tratamento direto, né, no controle dos sintomas, no controle da inflamação dos pacientes com artrite reumatoide e nem com lúpus, tá certo? Então, tomar muito cuidado com essas histórias aí de dieta anti-inflamatória, disso, de aquilo, não sei o quê. Na verdade, muitas delas são dietas do Mediterrâneo meio repaginadas e que, como a gente falou lá no começo, podem ter benefício sim na artrite reumatoide e podem reduzir o risco cardiovascular no lúpus, tá certo? Então, cuidado aí para não cair numa dieta do Mediterrâneo meio floreada, meio gourmetizada, tá certo? Glúten. Quem aí quer saber de glúten? Quero ver todo mundo colocando aqui embaixo. Quem quer saber de glúten? Glúten aí que também é uma das estrelas aí da atualidade, quando se fala em doenças autoimunes, doenças inflamatórias. Então vamos lá. Quando a gente fala de intolerância ao glúten, quando a gente fala da intolerância real ao glúten,
A gente está falando da doença celíaca, tá? A doença celíaca é uma doença autoimune, onde o paciente tem principalmente uma inflamação intestinal, né? Com isso tem muita dor abdominal, tem muita diarreia, perda de peso, desnutrição, tá? Essa é a doença celíaca mesmo, que é a intolerância real ao glúten, que é a doença autoimune inflamatória relacionada à intolerância ao glúten, onde existem anticorpos, tá? Na doença celíaca, sim, o paciente não deve consumir glúten, porque é como se fosse o gatilho, é como se fosse o sol para quem tem lúpus, é o glúten para quem tem doença celíaca, é o veneno, não pode, tá certo? E a gente sabe que a doença celíaca é uma doença autoimune, e como a gente sempre conversa aqui, pessoas que têm uma doença autoimune têm uma chance um pouco maior de ter uma segunda doença autoimune, tá certo? E alguns estudos mostram que pessoas que têm doença celíaca têm 3 vezes chance maior de ter lúpus também, tá certo? Então, a chance de uma pessoa que tem doença celíaca também ter lúpus, ela é 3 vezes maior do que na população geral, justamente porque ela já tem uma doença autoimune e ela tem uma chance um pouco maior de ter outra doença autoimune. Mas quando a gente vai procurar o número de pacientes na literatura, o número de pacientes descritos no mundo que tem doença celíaca e lúpus comprovados, existem apenas uma pequena quantidade, uma pequena dezena de casos, tá? Então, apesar de ter um risco aumentado da pessoa ter as duas doenças, não é algo tão comum de se ver na prática clínica, tá? Mas por que eu estou explicando tudo isso? Porque as pessoas que têm doença celíaca, essas sim pioram quando consomem glúten, essas sim têm piora da atividade inflamatória quando consomem glúten, essas sim têm aumento da produção de autoanticorpos quando consomem glúten, e essas pessoas têm que tirar o glúten da dieta, as pessoas que têm doença celíaca confirmada. E como a gente confirma a doença celíaca? Endoscopia com biópsia do intestino e pesquisa dos anticorpos, tá certo? E as pessoas que têm só lúpus, que não têm doença celíaca, que tem só lúpus e que a grande maioria, 99% das pessoas com lúpus tem só lúpus e não tem doença celíaca, né? Nesses pacientes, nenhum estudo, veja o que eu estou falando, nenhum estudo até hoje mostrou que o consumo de glúten nos pacientes que têm só lúpus e não têm doença celíaca piora a doença. E digo mais, nenhum estudo provou que o consumo de glúten aumenta o risco de uma pessoa desenvolver lúpus, tá certo? Então, com isso, a recomendação é de que? Isso é uma recomendação. Então, quem quiser entrar lá no lupus.org, eles colocam lá bem claro, o paciente que tem lúpus e não tem doença celíaca não precisa tirar o glúten da dieta, tá certo? E tirar o glúten da dieta não ajuda no tratamento do lúpus, tá certo? Então veja que você não precisa tirar o glúten. O glúten não aumenta o risco de ter lúpus, o glúten não piora o seu lúpus, o glúten não prejudica o tratamento do seu lúpus, tá bom? E na artrite reumatoide tem menos estudos ainda mostrando que o glúten ou que retirar o glúten ajuda no tratamento, então é a mesma recomendação. Você não precisa tirar o glúten se você tem artrite reumatoide, a não ser que você tenha doença celíaca confirmada, tá bom? Confirmada. Ah, doutor, mas eu passei com uma nutricionista, com um nutrólogo, com um médico, não sei o que e tal, tirei o glúten e estou me sentindo muito melhor. Tá bom, ok, legal, né? Tudo isso que eu estou falando aqui, ou, aliás, nada do que eu estou falando aqui, eu estou falando de um paciente específico, por isso que lá no começo eu expliquei tudo aquilo. Aqui eu estou trazendo para vocês o que existe de estudo científico de qualidade e o que existe de recomendação oficial das sociedades de reumatologia brasileira, americana, europeia, mas cada caso é um caso, tá? Se no seu caso um profissional de saúde capacitado, habilitado, um médico, um nutricionista, um nutrólogo, optou por tirar o glúten, optou por tirar algum desses alimentos ou colocar algum desses alimentos porque ele viu algum motivo ali plausível e você melhorou,
ótimo, tá? Provavelmente aquele profissional se embasou em algum estudo, se embasou em alguma recomendação que cabia para a sua situação, para o seu caso. Mas aqui eu estou trazendo de uma forma geral o que existe de recomendação oficial, tá certo? Mas lembrando, sempre que os pacientes falam para mim, doutor, mas eu tirei o glúten e me senti bem, tirei a lactose e me senti bem, posso continuar? Eu falo, pode, contanto que o que você tirou ou o que você está colocando não vai prejudicar a sua saúde. Então, eu coloquei um suplemento XYZ comprado não sei aonde que ninguém sabe o que é. Isso pode te prejudicar? Então você não vai usar. Agora, eu tirei o glúten, estou me sentindo super bem, minha doença melhorou? Legal, você também não vai ficar desnutrido de ficar sem glúten, você também não vai ter outros problemas de saúde de ficar sem glúten, tá? Então, se foi recomendado para você por um profissional capacitado para tirar o glúten e você se sentiu melhor, tudo bem, mas não é recomendado nenhum tipo de intervenção, de restrição, de colocar uma vitamina, de colocar um suplemento que não seja recomendado de forma oficial e que possa prejudicar a sua saúde de alguma forma, tá? Então existem inúmeros e inúmeros relatos de caso que a gente vê em congresso, em publicações de pacientes que foram usar suplementos, foram usar ervas naturais, chás e etc., e que evoluíram com insuficiência hepática, hepatite fulminante, tiveram que fazer transplante de fígado, evoluíram com insuficiência renal. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se foi recomendado algo por um profissional e não vai te trazer problemas, legal. Se aquilo deu certo, beleza, continue. Se aquilo pode te trazer problemas, aí eu já acho meio temerário, tá? Mas, voltando aqui no tema da live, não existe uma recomendação oficial, não existe nenhum estudo científico mostrando que tirar o glúten ajuda no tratamento da artrite reumatoide, ajuda no tratamento do lúpus em pessoas que não têm doença celíaca. Tá certo? Compreendido? E para terminar, já estamos aqui com 1 hora de live. Para terminar, eu queria falar sobre a lactose, tá? Que também é uma dúvida muito comum, muito comum, tá certo? Doutor, eu preciso tirar a lactose, eu tenho lúpus, preciso tirar a lactose, tenho artrite reumatoide, preciso tirar a lactose. Então, de novo, não existe nenhum estudo, nenhuma recomendação oficial que a lactose precisa ser retirada da dieta de pessoas que têm lúpus, de pessoas que têm artrite reumatoide, tá certo? Até porque, lembra que eu falei que lá na dieta do Mediterrâneo, que essa sim tem comprovação científica que ajuda no tratamento da artrite reumatoide e que está indicada no tratamento de pacientes com lúpus, que tinha leite e derivados? Se em uma dieta que comprovadamente ajuda no tratamento das doenças existe leite que tem lactose, existe derivados que tem lactose, por que eu vou tirar a lactose? Tá? Então veja que não faz sentido, né? Você não precisa tirar a lactose para o tratamento das doenças autoimunes, para o tratamento do lúpus, para o tratamento da artrite reumatoide. Doutor, mas eu passo mal, eu tenho intolerância, eu tenho diarreia. Tá bom, aí é uma outra história, uma outra situação individual. Mas de forma geral, não existe uma recomendação oficial das sociedades de reumatologia, dos consensos de tratamento dessas doenças, que a gente deve tirar a lactose no tratamento do lúpus e da artrite reumatoide, tá? Mesmo porque a maioria desses pacientes são do grupo de risco, tem fatores de risco para desenvolver doenças ósseas, e a principal fonte de cálcio é o leite e são os seus derivados. Então, se você tirar o leite, se você tirar os derivados, a gente tem que fazer uma suplementação de cálcio, senão o risco de desenvolver uma doença óssea ele aumenta muito, tá certo? Então você que tem lúpus, você que tem artrite reumatoide e se sente bem com leite e derivados, você não precisa tirar o leite e os derivados da sua dieta, tá certo? Não existem estudos mostrando benefícios em retirar o leite ou derivados da sua dieta, certo? Combinado? Todo mundo entendeu? Então, glúten e lactose, para não deixar mais dúvida aí entre vocês, que isso traz muita dúvida, tá certo? E aqui eu trouxe minhas conclusões aqui, né? Então hoje queria fazer um bate-papo mais tranquilo com vocês, sem ficar explicando tanto fisiopatologia das doenças, de onde vem, anticorpo, exame. Queria fazer mais um bate-papo da vida real aí, tá certo?
E aí assim, vamos ler as conclusões que eu trouxe aqui. Primeiro é isso que eu estava te falando. Ah, eu fiz tal coisa e melhorou. Ótimo, se melhorou e não está te fazendo mal e não vai prejudicar a sua saúde, maravilha, pode continuar fazendo, desde que seja orientado por um profissional capacitado, um nutrólogo, um nutricionista, um médico que sabe o que ele está falando, tá certo? Desculpa. Mensagem número 2. Cuidado com suplementos, ervas e vitaminas. Não é porque é natural que eles não podem fazer mal. Eles podem fazer mal para o fígado, eles podem fazer mal para o rim, eles podem te trazer um monte de problemas de saúde. Então nunca consuma o que você não sabe o que é, nunca consuma nada, nem que seja natural, nem que seja suplemento, sem a orientação de um profissional capacitado, tá certo? Esse é o recado número 2. Recado número 3, e isso eu vi agora no último Congresso Americano de Reumatologia, que teve uma aula só para falar sobre alimentação em pacientes com doenças autoimunes. E aí o palestrante, o médico americano, terminava com a seguinte frase: o que você vai falar para o seu paciente com doença autoimune é o seguinte, e anota isso, essa é a parte mais importante da live. Nunca coma o que o seu bisavô não ia reconhecer como comida. Então, de novo, nunca coma o que o seu bisavô não iria reconhecer como comida, tá certo? E o que isso quer dizer, no fim das contas? Que a nossa dieta, ou a dieta de um paciente autoimune, deve ser o quê? Uma dieta saudável, uma dieta balanceada, uma dieta com muita fruta, muito legume, muitas verduras, muito peixe, muito frango, castanhas, leite, derivados, azeite, tá certo? Pouca carne vermelha, pouca fritura, poucos alimentos industrializados, pouco açúcar, pouco doce. Então, de novo, nunca coma o que o seu bisavô não reconheceria como comida, tá? Essa é a frase que você sempre tem que ter na sua cabeça. Independente se eu vou chamar de dieta X, de dieta Y, de dieta não sei das quantas, é isso que você tem que ter em mente, que você tem que ter uma dieta balanceada, uma dieta saudável. E aí não adianta querer reinventar a roda, tá certo? Todo mundo sabe o que é uma dieta balanceada, tá certo? Todo mundo sabe o que é. Não adianta querer inventar moda, suplemento de não sei o que, dieta não sei do que lá, tá certo? Tome muito cuidado com o que você lê por aí, veja se aquilo que você está lendo não tem um interesse comercial por trás, o suplemento tal, a dieta de não sei quem, o livro de não sei que lá, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado. E essa é a grande mensagem que eu trago para vocês. O segredo é uma dieta balanceada, tá certo? Nada além disso. E eu garanto que todo mundo aqui sabe o que é uma dieta balanceada. Todo mundo aqui sabe o que é uma dieta balanceada, tá certo? E mais do que uma dieta, mais importante do que só a dieta, para o tratamento das doenças autoimunes, para controle das doenças autoimunes, para atingir a remissão, para recuperar a qualidade de vida, para prevenir problemas no futuro, é a mudança de estilo de vida, tá? É a mudança de estilo de vida, é o chamado de lifestyle, tá? E o lifestyle, a mudança de estilo de vida, não envolve só dieta, mas envolve também atividade física, envolve sono de qualidade, tá certo? Quer ver? Eu até trouxe aqui o que eles traziam. O que é um lifestyle de qualidade, o que é o lifestyle que a gente deve almejar? Dieta balanceada, exercício físico e aqui de 150 minutos por semana, ou seja, 30 minutos de segunda a sexta, cessação de tabagismo, então interromper o tabagismo, um sono de qualidade, ou seja, de 8 horas por dia, tá? Manejo do estresse, isso faz parte da nossa mudança de estilo de vida, tá? E uma coisa também muito importante que a gente pode até discutir posteriormente são os relacionamentos, tá? Então os relacionamentos saudáveis também fazem parte aí da nossa mudança de estilo de vida. Então também não adianta ter uma dieta super balanceada e não fazer exercício, não parar de fumar, não dormir direito, que com certeza você não terá os melhores resultados possíveis
no tratamento da sua doença autoimune, tá certo? E por fim, lembrar que nada do que eu falei aqui substitui os tratamentos tradicionais do lúpus e da artrite reumatoide, tá? Tudo isso que eu falei, todas essas dietas, esses suplementos são adjuvantes, são uma ajuda, são um auxílio no tratamento, mas eles não substituem nenhum tipo de tratamento comprovado e que eu sempre trago aqui para vocês, nos posts, nas lives, enfim, tá certo? Então era isso que eu queria falar para vocês, já estamos aqui há mais de 1 hora, tá? Hoje é a nossa live de número 18 de segunda-feira. Muito obrigado a todo mundo que ficou comigo aí ao longo de 18 semanas falando sobre doenças autoimunes, umas loucuras aí que a gente traz, exames, doenças e tal. Espero que vocês tenham aprendido bastante, espero que vocês tenham gostado. Hoje é a última live do ano, né? Espero que tenha agregado e ajudado vocês de alguma forma. E pode ficar tranquilo que o ano que vem nós vamos continuar com as lives e digo mais, nós vamos dobrar, nós vamos fazer cada vez mais live, trazer cada vez mais conteúdo, tá? E aí eu conto com vocês aqui sempre participando das lives, mandando sugestões, mandando perguntas, mandando temas, tá certo? E aí pode ter certeza que o ano que vem nós vamos trazer muita coisa legal para vocês. Muito obrigado a todo mundo aí que me acompanhou esse ano nas redes sociais, no Instagram, foi muito legal, né? Agora, fim de ano, todo mundo tira um descansinho, vai ficar com a família e tal. A gente ainda vai se falando, mas desde já agradecer vocês pela companhia aí ao longo de todo esse ano, de todas essas lives, todo esse conhecimento que a gente construiu aqui junto. E Feliz Natal, bom ano novo para vocês, que o ano que vem seja melhor para todo mundo, né? Que vocês fiquem aí bem, saudáveis, se cuidem, porque a situação da pandemia não tá fácil, tá? E desejar aí um bom fim de ano, boas festas para vocês e para a família de vocês, tá bom? Então, fiquem em paz e com as lives a gente volta o ano que vem. Aqui no Instagram eu ainda continua até o finalzinho do ano, tá certo? Boa noite para vocês e até a próxima.